Gani, ontem a gente estava dizendo aqui, comentando a frase da ministra do Planejamento, Simone Tebet, dizendo que é hora de enfrentar de uma vez por todas os gastos permanentes. Ela fez essa fala junto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o que nos permite supor que ela e o ministro pensam da mesma maneira. No dia seguinte, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro Alexandre Padilha levam os banqueiros ao presidente Lula para dizer o seguinte: olha, o sistema financeiro quer ajudar. Inclusive para reduzir os juros lá à frente, como disse aí o presidente da Febraban. Ou seja, tem um movimento acontecendo nesse sentido. No que vai dar, só Deus sabe, né? Pois é, né? O que a gente percebe é que dentro deste governo, que tem uma lógica mais desenvolvimentista, mais keynesiana, que é o aumento do gasto público, o Estado como o motor da economia, a ministra Simone Tebet e o ministro Fernando Haddad, eles são mais ortodoxos dentro de uma lógica keynesiana. Não que eles sejam liberais, né? Não que eles sejam ortodoxos no sentido estrito da palavra, mas dentro dessa lógica de um governo mais gastador, mais desenvolvimentista, eles são mais fiscalmente responsáveis. E aí eles entendem que está ocorrendo um movimento de aumento da taxa de juros dos títulos públicos. Então, mesmo com a Selic a 10,75, o mercado está pedindo mais prêmio, né? Dependendo do prazo, pede a 12%, os títulos indexados à inflação chegam à inflação mais 6,5%, e isso é um problema para o refinanciamento da dívida pública, à medida que o governo começa a pagar mais juros e o mercado ele está pedindo essa taxa, né? Quer dizer, se no leilão ali do Tesouro o governo colocar uma taxa de 9%, não vai ter demanda. Isso porque o risco de crédito está aumentando, esse risco fiscal, de capacidade de pagamento da dívida pública. Esse é o primeiro ponto, né? Então, eles estão preocupados com isso. Bom, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, conter os gastos, caso contrário, o preço dos ativos no mercado, a taxa de juros, vai lá para cima. E o dólar está subindo também, né? Ontem o dólar bateu 5,66. Então, o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet estão agindo aí com algum grau de responsabilidade fiscal, entendendo que o mundo real está se impondo, né? E estão tentando aí convencer o presidente Lula que alguma iniciativa tem que ser feita, né? E aí, chamando representantes do mercado, né? Quer dizer, toda a sociedade, para ver o que dá para fazer, né? Quais são as medidas de cortes de gastos que são possíveis e, obviamente, que também agradem o presidente. A gente sabe que ele é mais relutante em cortar os gastos públicos. Né? E aí a sinalização é interessante. Queria até introduzir o Vilela nessa discussão, porque a mesma mão que diz que vai precisar cortar sinaliza com a possibilidade de redução dos juros, ou seja, numa mão você tira, mas na outra você oferece, como disse aí o representante da Febraban, com um mercado de crédito mais ativo, com mais segurança para quem empresta, com mais segurança de que quem toma emprestado vai conseguir pagar, com uma taxa de juros um pouco mais civilizada, ou seja, perder um pouquinho agora para ganhar um pouquinho lá na frente, né, Vilela? Exatamente. E você vê que o presidente da Febraban, inclusive, ele fez menção no sentido de evitar os ruídos por parte do governo, que muitas vezes dá informações e declarações totalmente desencontradas. Você tem falas, como nós tivemos da ministra Tebet esses dias, por exemplo, que são bem recebidas no sentido de que o Estado brasileiro tem que diminuir os seus gastos. Quando a gente fala de uma série de valores que são gastos com recebimentos acima do teto, por exemplo, nós não estamos falando do gasto social do governo, nós não estamos falando de saúde e educação, nós estamos falando de privilégios. Então, esse tipo de medida deveria ser objeto de uma atuação mais efetiva do governo, cortar excessos, cortar gastos desnecessários. Mas, infelizmente, o que nós vemos muitas vezes é um discurso muito político, ricos contra pobres, nós contra eles, o que serve muitas vezes no palanque, mas para administrar para o dia a dia da gestão pública, da economia, é desastroso.